Vamos aproveitar a nossa oportunidade. A vida ela é cheia de oportunidades. E quando se abre a palavra de Deus, o que nós queremos é aproveitar o que Deus tem a nos dizer. Amém? Mateus capítulo 2 tem uma história que parece com você. É para você. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, o versículo que você vai ler aí é o de número 1, e você vai seguindo aí a sequência comigo. Eu só tenho 35 minutos, preste atenção. Mateus 2, versículo 1, acompanha, ouça. Diz o texto assim: tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, o texto diz aí, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O versículo 2 diz assim, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. O 3 fala assim: o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. O 4 diz assim: congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles deram informação. No versículo 5, comprova isso aí. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Só o 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, diz o texto aí, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecia. Olhem para mim. Eu tenho certeza que você já teve a curiosidade de passar lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2. Reis, esse ventilador aqui, você só dá uma olhada para mim, por favor? Isso, obrigado. Em Jó 42, 2, tem uma frase que eu acho que você tem que dar uma parada lá, para discutir com o texto, para falar com o texto, ou deixar o texto te falar. Sei que você sabe, muitos de vocês sabem de cor. O texto diz assim: bem sei, Jó, na sua indagação interior, que tudo sabes. Está escrito assim? Não. Sabe? Não. Podes. Porque a ideia de saber, ela não é suficiente. Tem que saber e poder. Mas eu continuo no texto, porque esse não é o nosso foco. Bem sei que tudo podes. Olha para mim aqui, deixa o ventilador para lá. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mateus 2, versículo 1, diz o texto aí que no tempo de Herodes. Que tempo é esse? Esse é o tempo que Deus escolhe. Tem tempos específicos que Deus escolhe na sua vida. Tempos de Deus aparecer, proclamar, bradar do céu, falar, abrir as portas. O tempo de Herodes é o tempo específico de Deus, onde Cristo apareceria. É um tempo de percepção, é um tempo de notar as coisas e os movimentos de Deus. Que tempo é esse, pastor? É o tempo que eu tenho que discernir, é o tempo que eu tenho que entender o que está acontecendo na sua vida.
seja em qualquer área, Deus tem que estar inserido nisso, e é o tempo de você perceber isso. Então a gente precisa, na nossa movimentação pessoal de vida, perceber o tempo que Deus está lá falando, dizendo sim, não, abrindo as portas, fechando as portas. É o tempo do discernimento. A coisa mais importante que pode acontecer com você é você localizado no seu tempo, na sua circunstância, e conseguir entender: eu estou aqui porque Deus quer, é um tempo que Deus quer, é porque Deus quer, Deus tem um propósito nisso, Deus tem uma fala nisso. Esquece o ventilador e olha para mim. É o tempo de Deus para você. Só que o texto fala que era no tempo de Herodes, e Herodes não tinha esse discernimento. Pobre Herodes. Era o tempo do nascimento de Cristo, a resolução da humanidade, a fala específica de Deus, a revelação mais profunda para o ser humano. E Herodes não tinha discernimento nenhum desse tempo. E você precisa parar com a sua vida, dar aí um black. Para! Deus, deixa eu me localizar no meu tempo, a circunstância que eu estou vivendo, a vida que eu estou vivendo, os momentos que eu estou vivendo. Deixa eu entender, deixa eu discernir que tempo é esse que o Senhor tem para mim. Porque pode ser o tempo do deserto, mas Deus está lá. Pode ser o tempo que você está saindo do deserto e Deus está lá. Então o tempo do discernimento é o tempo de você entender a ação de Deus na sua vida, independente daquilo que você esteja fazendo. Feche seus olhos, eu preciso orar com você a respeito disso. Deus, em nome de Jesus, dê discernimento ao teu povo, para que o teu povo entenda o tempo em que ele está vivendo. Essa pessoa que está me ouvindo, ó Deus, ela está dentro de um tempo movido por várias circunstâncias, no serviço, dentro de casa, na escola, aquela movimentação, aquela agitação, vendo as coisas, olhando as coisas, percebendo as coisas. Mas Deus, precisamos de discernimento para entender o que o Senhor quer nesse tempo, qual que é a sua vontade nesse tempo, para que a gente consiga relaxar. Do altar eu oro em nome de Jesus, pedindo para o seu povo, para a gente sua, ter o discernimento para relaxar na vida, em nome de Jesus. Mas aí vem o versículo de número 2, e o versículo de número 2, ele tem uma pergunta fundamental feita por Herodes. E no versículo 2, o que se diz em termos de pergunta feita por Herodes é o seguinte: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele não sabia onde estava Deus, ele não sabia onde nasceria Deus, ele não sabia onde Deus realmente se posicionaria. Ele não estava com esse tipo de discernimento. As pessoas não sabem por não terem a revelação. Presta atenção no que eu vou te falar. Igreja é você. Hoje eu estava ensinando na escola dominical, aí eu vi que alguns irmãos me olhavam com os olhos assim esbugalhados, porque o texto lá no Evangelho de João, capítulo 17, fala que Jesus rogava, suplicava, intercedia pelos seus e não pelo mundo. Isso quer dizer o seguinte: Deus tem revelações, Deus tem certos segredos direcionados para a igreja e não para o mundo. Não que Deus não importe com o mundo, Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, espera aí. Deus tem algo com os seus. Essa semana eu estava meditando sobre o próprio Cristo falando sobre as parábolas. Você sabia que Cristo falava em parábolas publicamente e as pessoas não entendiam nada, mas os seus discípulos ele trazia pessoalmente, intimamente, e dizia assim: eu vou explicar para vocês o sentido
sentido da parábola. O que isso significa? Que Deus tem revelações para a igreja, que Deus tem coisas escondidas com Ele, que é para a igreja, para a sua vida especificamente. E você não precisa realmente fugir desse conceito, porque esse conceito é verdadeiro. No versículo 2, quando Herodes pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele não sabia, porque não tinha revelação. Quantas coisas você não sabe porque você não tem a revelação? Calma, vai atrás dela, ela é sua, ela é para você. Por não ter a revelação, Herodes, a comunidade judia, todas as pessoas que estavam envolvidas naquele sistema, elas não sabiam nada a respeito daquilo que foi revelado. Cristo estava ali nascendo. Você precisa de uma revelação de Deus específica para você. Vai, não vai, fica, espera, fica em silêncio, para de falar, fala. Você precisa de uma revelação de Deus específica para você. Interceda por fulano, por ciclano, peça ajuda a fulano, a ciclano. Você precisa de uma revelação de Deus específica para você. É isso que muda a história. No versículo 3 do capítulo 2 de Mateus, Herodes, ouvindo isso, por não saber a revelação, por não ter contato, nenhum tipo de intimidade com a revelação, diz o texto que ele perturbou-se. Quando não se tem a revelação, quando não se ouve a fala de Deus, quando realmente não se tem um devido discernimento, as pessoas se perturbam, as pessoas realmente se sentem ameaçadas. Diz o texto, perturbou-se. Mas por que, Herodes, você se perturbou? Você se perturbou porque você não tinha uma compreensão espiritual daquilo que estava ao seu redor, daquilo que dizia ao seu tempo. Quando a igreja não tem compreensão espiritual, a igreja se perturba, não relaxa. Quando uma pessoa se perturba, ela fica em desordem, ao contrário de ordem. Então, se você conhece alguém que está muito desorientado, está muito agitado, aflito, ansioso, está faltando ali uma orientação espiritual, aquela orientação que diz e fala a respeito do controle de Deus, da soberania de Deus, da vontade de Deus. E as pessoas precisam saber disso. Quando as pessoas se perturbam, elas possuem um sofrimento, um desequilíbrio, e é isso que Herodes teve. E aí a gente precisa entender isso. Tem muita gente perturbada dentro da igreja. O que está faltando? Orientação espiritual, revelações espirituais. Uma das principais causas das perturbações dentro da igreja tem relação, e muita relação, com a ausência das realidades espirituais. E sabe por que Herodes no texto diz que ele se perturbou? Porque ele não sabia nada a respeito do nascimento de Cristo. Nada. Ele não sabia que ele não poderia, melhor dizendo, reter, e ele tentou reter. Ele não sabia que ele não tinha controle, e ele tentou controlar. E quando as pessoas não sabem a respeito das coisas espirituais, elas tentam controlar, manipular, exercer uma função de domínio, sem saber que isso é impossível. Quando você vai no versículo 4, preste atenção em mim, deixa o rei isso aqui. Você vê que Herodes busca informações para entender o que estava acontecendo ao redor dele. Isso é salutar. Você tem que buscar informação para você entender o que está acontecendo com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Você não pode ignorar isso.
Você não pode deixar isso para lá. Você tem que entender o que está acontecendo com a sua igreja, buscar esse tipo de discernimento. E quando Herodes busca um entendimento a respeito das coisas que estavam acontecendo ao redor dele, ele fez isso de forma acertada. Ele buscou a informação certa, porém com a motivação errada. O porquê que Deus te revelaria o que está acontecendo contigo em todas as circunstâncias e áreas da sua vida, o porquê Deus falaria com você, sendo que você não tem o aproveitamento correto dessa informação. Deus vai te falar para que você use de forma adequada, acertada, obediente, de forma que traga um resultado, glorifique a Deus Pai e traga a você um benefício. Tem gente querendo perguntar a Deus o que vai acontecer, o que vai ser, para depois tomar a decisão. Isso não funciona, e Deus sabe disso. Herodes queria perguntar, se informar, saber, para depois tomar uma decisão. A motivação de Herodes era ter a informação para deter o nascimento de Cristo, reter. Você não vai nascer com medo. Parar Cristo era a motivação de Herodes. Muita gente, com as suas atitudes, com seus pensamentos, com as suas relações, fazem a mesma coisa que Herodes fez, sem saber. Herodes não tinha consciência que aquele que estava nascendo era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e de toda a terra. Então ele tenta deter isso, ele tenta reter isso, ele tenta parar isso, ele tenta manipular, ele tenta na verdade controlar o que é incontrolável. Jó 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, Deus, podem ser frustrados. Meu Deus, eu tenho que ter essa consciência e me relaxar nessa situação. Mas eu quero aprofundar um pouquinho com você no texto para orar em cima disso. Cristo nasce de uma forma inusitada, estranha. Eu te confesso que a maioria da humanidade não teria esse roteiro. Um roteiro de Hollywood, um daqueles filmes assim, que merecia realmente um Oscar por roteiro. Nasce na manjedoura. Como que um rei nasce numa manjedoura? Isso é inconcebível, isso é inadmissível. Como que um rei nasce num tabuleiro em que se depositava ali comida para vacas e cavalos? Como? Estranho. Conta essa história e o raciocínio e a ideia da razão não aceita. Isso não pode ser, isso é ficção, isso é lenda, isso é algo movido por um conto. Deus tem essas manias, biblicamente dizendo. Deus tem esses comportamentos, biblicamente dizendo. Pega coisas pequenas, coisas sem recursos, lugares escassos, para iniciar uma obra, alguma coisa que vai se tornar grande, volumosa. Deus, como o Senhor é estranho na sua obra. Nós esperamos outras coisas, outras formas, outras estratégias, mas a gente não fica atento ao pequeno, ao escasso. A gente não fica atento a uma situação sem recurso. A gente sempre despreza. Isso não vai dar em nada, isso não acontece nada. Por quê? Porque é pequeno, porque na verdade não tem recurso, porque é escasso. Que preconceito é esse?
é um preconceito meu, seu, que o universo secular aí tenta colocar no nosso coração. A ideia de pequeno é a ideia de pouco valor, é a ideia de incapacidade, pouca produção. E quando a gente vê pouco valor em produção, quando a gente vai pensando nessas coisas, a nossa tendência é largar para lá, deixa para lá. E a ideia de escassez, então, é a ideia de você olhar para uma situação e concluir: está desprovido, não tem aparência, tem carência, e tudo que é carente nos assusta. Você já disse assim: fulano de tal é carente. O que você está dizendo? Está necessitado, escasso. É de se admirar o plano de Deus em dar a Cristo um nascimento num tabuleiro, no lugar do alimento, da vaca, do cavalo. É um lugar totalmente sem recurso, desprovido de auxílio, de amparo. Deus, como é que o Senhor vai iniciar uma obra dentro dessa condição, nesse perfil, dentro dessa perspectiva? Tem algo errado, Deus. Não tem nada de errado. Deus faz como Ele quer. Pega o pequeno, o escasso, o sem recurso para iniciar uma obra. Fazer o quê? Historicamente Ele sempre fez isso. Tira Davi lá escondido atrás dos gados, das ovelhas. Pega Gideão desiludido, pessimista, totalmente convencido que não podia, que não ia, e diz para ele: varão valoroso. E ele discute com Deus: como que o Senhor pega alguém como eu, menor do clã, alguém sem valor, sem recurso, e diz que eu vou libertar Israel dos medianitas? Deus, o Senhor é bem esquisito nas suas medidas, nas suas condições de estratégias, nas suas... Alô? Nas suas aparições. Você vai ter que se acostumar com essa esquisitice de Deus. Você vai ter que se preparar para isso. Se prepare para isso. Quem teve a interpretação no texto? Todos que não tinham essa interpretação, essa revelação, não puderam, na realidade, usufruir, porque faltou revelação. Quando você vai no versículo 12, você vê o texto dizendo: e sendo por eles revelados, avisados em sonho, para não voltar para Herodes. Estava falando sobre os magos, que no original você vai lá atrás e vai vendo que eram sacerdotes. O que estava escondido e foi revelado muda a história das pessoas, e isso é para a igreja. Você tem que entender isso. Está aflito, está angustiado, está preso, está sem saber o que fazer. Você precisa de uma palavra de Deus em relação a isso, para você acalmar o seu ser, a sua alma, o seu pensamento, ir para outra direção, e não essa direção pessimista que acabou, que a vida é assim. De maneira alguma. Quando você vai descobrindo a fala de Deus, através de princípios, mandamentos, as falas específicas de Deus, através das suas instruções, isso muda a vida da pessoa, livra do mal, protege, faz provisões, e você vai aprendendo, vendo e discernindo ao seu redor: Deus está governando a minha vida. Só que você não sabe isso, ou não sabe disso. Deus estava governando as situações na época de Herodes. Deus estava governando Herodes, ele não sabia. A gente precisa entender isso dentro da igreja. Você vai no versículo número 13 do capítulo 2 de Mateus, e você vai deparar, entre tantas coisas que esse texto pode dizer, algo assim que você tem que entender: é que o que nós precisamos é da direção de Deus.
É isso, é tudo que precisamos. Faz um negócio sem a direção de Deus, é laço. Se aproxime e tente ajudar, favorecer alguém sem a direção de Deus, é carga, vai gerar uma carga. Tudo que nós precisamos, tudo é da direção de Deus. E foi exatamente isso que Deus fez com José e Maria, no versículo 13: levanta-te, José, pega a sua esposa, toma o menino, toma a mãe do menino e foge para o Egito. Fugir, Deus, sair daqui. O senhor está de brincadeira comigo, Deus? Estou bem acomodado, agora que eu consegui uma estabilidade. Deus conhece o seu futuro e você tem que entender isso. Existem momentos que Deus vai falar com você: afasta, vai embora, não retém, não continua, muda. Justamente porque Deus tem um plano nisso. Afastar, tomar distância, Deus. E Deus geralmente Ele faz isso para que não haja mistura, porque o maior risco que a igreja corre é quando ela se mistura, porque ela se mistura, ela perde a identidade. Toda mistura tira a identidade original, ou redundante, né? Tira aquilo que é original em você. Cuidado com a mistura. Quanto mais você se mistura, mais você percebe que a sua identidade está ganhando relativismo, e isso não é bom. Deus manda Maria, José, Cristo ainda criança, sair de onde estava. Tem certos ambientes que Deus manda afastar. Sai daí, não fica aí. Tem certos ambientes que Deus manda ficar, apesar da dor, do incômodo. Você diz: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus fala com você: eu quero você aí, eu tenho um plano para você aí, aguenta a mão aí, tenha paciência aí, não foge daí. É por isso que você precisa da revelação específica de Deus para você. O lugar que se vive, o espaço que você está, tão acostumado, você precisa de uma revelação, de uma palavra de Deus em relação a Ele, a esse espaço. Quando você vai para o versículo 19, para o versículo 20, você vê que a revelação, ela manda sair do lugar, e uma outra revelação manda ficar, voltar para aquele lugar. Há tempo de ficar, há tempo de sair, há tempo de várias coisas de Deus para você, mas é Deus quem tem que te dizer isso. Eu falava hoje pela escola dominical, uma das características das ovelhas. Deus fala com você assim: você é ovelha. Sabe qual que é uma das características das ovelhas? Isso dentro da situação científica, comprovadamente, é que a ovelha é míope. A ovelha não enxerga direito, é algo comprovado. Ela enxerga no máximo 10 metros. Eu dizia na escola dominical hoje pela manhã: e quando chegar lá no 12º metro, 20 metros, 15 metros, ela não enxerga, e por não enxergar, ela se vê em complicações. Ela entra, mata dentro, ela não consegue visualizar direito o predador. É por isso que ela precisa de um pastor. Mas eu quero voltar para o texto, para que você entenda. Era para voltar depois de algum tempo. Sai, revelação específica, está na hora de sair. Fica quieto, aguenta a mão. Veio outra revelação dada pelo próprio Deus: é hora de voltar. O que isso significa? Era hora de voltar, mas era hora de voltar só depois que Deus tivesse agido a favor de Cristo. Deus iria eliminar Herodes. Aguenta a mão que ele vai morrer. Preste atenção nisso. Olha o que Deus fez.
Você tem que esperar Deus fazer coisas por você, para você, em você, para você realmente seguir o curso normal. Herodes dá um decreto: todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam serem ceifadas, morrer. Mata todas as crianças, porque é uma ameaça. Dizem que está nascendo o rei dos judeus. Que coisa esquisita é essa? Ele não discernia isso, ele não tinha essa revelação, então ele dá esse decreto. Meu Deus, o Deus Todo-Poderoso tira Cristo das redondezas, situação geográfica, e manda Cristo para o Egito. Vai ficar lá, fica lá, ali você está protegido. Eu sei que não é o seu lugar, ali você pode ter angústia, ali você pode ter uma situação de insatisfação, ali você pode estar dentro de uma condição assim, deprimente, ali você está querendo voltar, mas não é hora de voltar. Fica lá, aguenta a mão lá. Eu primeiro preciso agir a seu favor. Temos que esperar Deus fazer as coisas, para que depois possamos usufruir. Mas Deus tem que fazer as coisas primeiro. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus Cristo, tem gente aqui, ó Pai, que estão em certos lugares e não estão gostando. Estão, ó Deus, vivendo certas circunstâncias, situações, e não estão gostando, mas ainda é época de ficar ali. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma vontade. Deus, dê perseverança a essa pessoa, dê paciência a essa pessoa, dê a essa pessoa uma condição de ficar ali e fazer o melhor dela, e fazer, ó Deus, de forma tal que ela fazendo o melhor, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Ainda não é tempo dessa pessoa sair e ir para outro lugar, fazer outras coisas, outros negócios, outras situações. Fala, revela, porque é isto que acalma a alma. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Volta para o texto comigo. A gente vai aprendendo do texto, esse que acabamos de ler. Deus tem que fazer algo primeiro. Já estou terminando. Enquanto isso, Deus tem que fazer algo primeiro. Enquanto isso, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto eu tenho que esperar Deus fazer alguma coisa, o que eu faço? Enquanto Deus me mandou lá para o Egito, eu estou no Egito, eu, meu pai, minha mãe, todo mundo lá, o que eu faço? Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Enquanto Deus vai fazendo as coisas, e eu não tenho acesso às coisas, eu não posso fazer nada pelas coisas. Muita coisa você não pode melhorar nada na sua vida. Você não tem controle sobre a vida de um filho seu. Não tem. Você não tem controle sobre a sua profissão. Não tem. Você é míope. O amanhã realmente não te pertence. Pertence a Deus. Enquanto Deus vai fazendo algumas coisas para o amanhã, eu vou ficando dentro de uma situação que eu tenho que descobrir como revelação. Primeira, eu preciso esperar onde Deus mandou eu esperar, e esperar em Deus. Então espera enquanto Deus vai fazendo outras coisas. Espera enquanto Deus vai fazendo outras coisas. Não desiste, não desanime, não chute o balde, não seja agressivo. Espera. José, o Egito não é o seu lugar, eu sei. Você está aí com Maria, você está aí com o menino Jesus, aquele que cresceria em graça e sabedoria diante de Deus, o Pai e os homens. Ok, fica aí 2 anos. José, Deus, aqui é ruim, não é minha terra, longe dos meus familiares, não tem ninguém aqui que eu possa conversar, conviver. A minha terra é Israel, eu tenho que estar lá. Aguenta a mão 2 anos aí, eu tenho um plano nisso. Deixa eu fazer outras coisas para você em Israel, aqui na terra que você realmente vai voltar. Mas por enquanto, fica aí, espera. Preste atenção nisso. Espera. Enquanto isso, o que eu faço? Porque tem coisas que eu já vi que não dá para fazer. Enquanto isso,
eu aguardo Deus fazer somente o que Ele pode fazer. Deus, é verdade, eu não tenho força para destituir Herodes, para arrancar Herodes do trono. Eu não tenho forças, Deus, para mudar esse decreto horrível, triste, de matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Deus, que coisa horrível é essa? Enquanto eu estou dentro de uma posição ao Egito, eu aguardo Deus fazer somente aquilo que Ele pode fazer. Então tá bom, Deus, eu estou convencido que eu vou esperar o Senhor fazer coisas que só o Senhor pode fazer, e eu não posso fazer, por mais que eu tenha dinheiro, saúde, intelectualidade ou qualquer outro tipo de atributo. Eu não posso fazer, Deus, só o Senhor pode fazer. Enquanto isso, o que eu faço? Lá no Egito, o que José fazia, o que Maria fazia, o que Cristo fazia? Vou falar para vocês, certamente faziam. Eles tinham uma expectativa: vai dar certo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai me tirar do Egito. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou participando dessas coisas aqui, mas isso não é a minha vida. A expectativa de José e Maria era voltar com Cristo para a terra deles, Israel. Enquanto isso, tem essa expectativa em Deus. Deus ainda vai melhorar a minha condição. Deus ainda vai me fazer realmente triunfar nisso que eu estou pensando. Agora eu estou nessa situação oprimente. Levanto cedo, não quero ir, volto, corro. Meu Deus, que confusão, uma série de situações. Enquanto isso, eu tenho uma expectativa: Deus vai mudar a minha história. E você tem que pensar nisso. Fico na expectativa de que Deus, em um determinado tempo, vai falar o que fazer, e eu vou voltar para Israel, pela revelação que Ele vai me dar. A gente tem que pensar nisso. Enquanto isso, é a última, porque eu disse: enquanto isso você espera, enquanto isso você vai aguardando sem chutar o balde, enquanto isso você vai esperando que Deus haja e faça alguma coisa que você não pode fazer, enquanto isso você vai criando uma expectativa lá nas suas amarras, nas suas situações de prisões. Enquanto isso, eu, quarto, estou num lugar que não é meu, reconheço, não gosto, mas eu tenho certeza que pela palavra de Deus eu vou voltar para Israel. E foi exatamente isso que aconteceu no texto, e eu quero ler isso com você, versículo 19, leia comigo aí para a gente finalizar, por favor. Versículo 19: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Aonde que José estava no texto aí? No Egito. Esse não é o seu lugar, incomoda, traz aflição. Eu não gostaria de estar ali, mas ele estava no Egito, 2 anos. Versículo 20, vem a revelação. A revelação é essa, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. Pode voltar. Eu já fiz o que tinha para fazer. Agora você vai usufruir. Agora você vai realmente administrar aquilo que eu tenho para você. Pode voltar para Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, tem muita gente aqui que está numa posição de insatisfação. Às vezes no serviço, em casa, às vezes nas relações conjugais, nas finanças. Tem gente que está em uma insatisfação nas finanças. Deus, deixa ser verdadeiro, as pessoas experimentarem aquilo que o texto demonstra, a sua revelação específica. Deixa as pessoas experimentarem isso, ó Deus, de forma prática. No tempo da revelação, ó Pai, há um tempo de
fugir, de ir para o Egito, de ficar ali. Isso incomoda, isso traz angústia. É o tempo do disciplinamento. Isso não é bom. A gente vê, olha para as circunstâncias, a gente não agrada, a gente não se conforma. Mas Deus não deixa o teu povo chutar o balde, desistir. Mas ajuda, Deus. Enquanto isso, nesse momento de aflição, de prisão, nesse momento, ó Deus, de ausência de visão, até, ó Deus, de morte, Deus, tenha compaixão, muda isso, gera uma revelação ao ponto dessa pessoa poder esperar no Senhor aonde ela está. Esperar, ó Deus, de forma que nela tenha uma expectativa de que o Senhor vai aparecer no ambiente que ela está, para que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa, Deus. Olha, Deus, faça essa pessoa aguardar, porque é o tempo de aguardar, enquanto o Senhor vai trabalhando para ela em outras áreas, em outros segmentos, em outras, ó Deus, conjunturas. Deus, faça essa pessoa esperar em Ti, porque a recomendação é essa: esperei com paciência no Senhor. Deus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a família. Tenha compaixão da igreja congregacional, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, ó Pai, faça essa pessoa fazer o melhor onde está, o melhor, ó Pai, lá no serviço, o melhor em casa, o melhor nas relações uns com os outros, o melhor na fé. Deus, isso aconteceu com José. Deus, o melhor no calabouço, o melhor, ó Pai, na casa de Potifar, o melhor, ó Deus, na cisterna, o melhor, Deus, para que o Senhor brade do céu e mude a história, porque o Senhor é aquele que fala e as coisas acontecem. No dizer do Senhor existe uma obrigatoriedade, as coisas vão aparecer. Por isso, em nome de Jesus, ajuda o teu povo a caminhar, porque nós somos ovelhas do seu pasto, e o Senhor Deus é o nosso pastor. Deus te abençoe, pense nisso. Deus tem um plano com você, Deus tem um plano com as coisas que estão te cercando, em nome de Jesus.